Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje, dia 20 de janeiro, estamos celebrando também São Sebastião. São Sebastião é celebrado em muitas de nossas comunidades. São Sebastião, preferindo a fidelidade a Cristo, a toda e qualquer honra civil e militar, foi excluído dos quadros do exército e morto na perseguição de Diocleciano, mais ou menos pelos anos 300. Seu sepulcro está em Roma, na catacumba que leva o seu nome, na catacumba de São Sebastião. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amados e amadas de Deus, temos aqui a constituição dos 12. Se percebermos bem o Evangelho de ontem, que nos precedeu, o Evangelho mostra a convergência da humanidade dolente para Jesus. Jesus atrai as pessoas, Jesus cura as pessoas. Agora, no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que se distancia da multidão. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Jesus se destaca um pouco da multidão e agora grita o nome dos 12. Chamou os 12. Chamou, diz o texto do Evangelho, os que ele quis. Os que ele quis, amados e amadas de Deus, deve ser entendido aqui como aqueles que ele tinha no coração. O discípulo nasce do coração do Mestre. Jesus chama os que ele quis, os que ele tinha no coração. Nós estamos vivendo esse ano vocacional. A vocação é isso, é ser chamado por Jesus. É Jesus que ama e por isso chamou os que ele quis. E diz o texto do Evangelho, e foram até ele. As pessoas saem da multidão e vão até Jesus. Então continua o Evangelho. Então Jesus designou 12. 12, amados e amadas de Deus, relembra as 12 tribos do Israel das origens. O Israel das origens era constituído sobre 12 tribos, eram 12 as tribos na origem do Israel. O chamamento dos 12 relembra o Israel das origens. O chamamento dos 12 mostra que a consciência que Jesus tem de que ele deve reunir o Israel dos últimos tempos, o Israel disperso, deve ser agora reunido por Jesus. É bonito, amados e amadas de Deus, essa consciência que Jesus tem no seu ministério, de que ele deve reunir o Israel disperso, o Israel escatológico, o Israel dos últimos tempos. Diz o texto do Evangelho, então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Amados e amadas de Deus, constitui 12. Para quê? Para que ficassem com ele. É no estar com Jesus, no caminhar com Jesus, no ir trilhando os mesmos caminhos de Jesus, que o discípulo, a discípula vão aqui sendo moldados, vão aqui tomando as feições de Jesus. O chamamento é para estar com Jesus. Estar com Jesus implica dizer ir sendo moldado segundo o amor de Jesus, ir sendo moldado segundo o coração de Jesus. É do amor de Jesus,
é do coração de Jesus que o discípulo vai aurindo. É segundo o coração de Jesus que o discípulo vai sendo formado no seu coração de discípulo, no seu ser discípulo, porque o discípulo é formado para ser presença de Jesus. Por isso, ele deve ter o coração segundo o coração de Jesus. Então, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Estar com Jesus e agora enviados para testemunhar o amor de Jesus, para serem presença do amor de Jesus, para pregar Jesus, para testemunhar o seu evangelho. E para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. A autoridade que Jesus tem, ele a dá aos discípulos. Então o evangelho traz agora a lista do nome dos 12. Amados e amadas de Deus, que este evangelho nos ajude hoje, nos ajude nesse ano vocacional a percebermos que o Senhor continua a chamar hoje, continua a chamar homens para serem ordenados presbíteros, para a vida religiosa, continua a chamar mulheres para a vida consagrada, para a vida religiosa, para tantos carismas dentro da igreja. O Senhor continua a vocacionar hoje, mas o vocacionado é aquela que, chamado por Jesus, deve buscar ser presença do amor de Jesus. A vocação, amados e amadas de Deus, não nasce de uma ideologia, não nasce de uma filosofia, a vocação nasce do encontro com o amor de Jesus. A vocação é um chamado que Jesus faz, ele olha, ele chama aqueles que ele tem no coração para segui-lo, para serem seus discípulos e discípulas hoje. Que este evangelho nos ajude a aprofundar também a nossa experiência vocacional. Que você tenha um dia muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, por intercessão de São Sebastião, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.